Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam muito bem-vindos ao canal Pro Rosineide Peixoto. Neste vídeo eu trouxe ideias, dicas para trabalhar a produção de texto de forma lúdica, para que as crianças aprendam se divertindo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu conto com a sua inscrição. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com mais pessoas. Agora, vamos para as dicas. Todos nós sabemos que para realizar uma produção de texto, é muito importante ter uma imaginação fértil, ser criativo, e com essas dicas, nós poderemos dar aquela ajudinha para que as crianças estimulem o seu cérebro para realizar as produções de texto. A escrita pode ser coletiva ou individual. É muito importante que o professor, o mediador nesse momento, explique como funciona uma produção de texto, que ela necessita de um início, de um meio e de um final, para que exista uma sequência e que fique coerente. Para trabalhar a produção de texto, é bacana começar com escritas coletivas e depois as crianças ficam à vontade para escrever o seu texto individualmente. Prepare um ambiente agradável e explique para as crianças que não existe certo e errado no começo, para que elas fiquem mais tranquilas. Separe uma caixinha ou uma sacolinha com imagens de lugares, de personagens, de objetos, para que as crianças vão um por vez retirando de lá de dentro da sacolinha, da caixinha, o personagem, o local, e o professor está ali como mediador, onde vai auxiliar a escrita dessa história. Para que não fique tão demorado esse processo, o professor pode colocar no gravador de voz e depois ele escuta aquela gravação juntamente com os alunos e vai escrevendo o texto na lousa, para que todos tenham acesso. Ou, se for na educação infantil, pode também escrever em um papelzinho mesmo e depois ler para as crianças. Se é uma turminha que já sabe ler e escrever, ela pode ir individualmente e ir retirando esses personagens, objetos e montar a sua própria história. Mas, como eu disse, antes de mais nada, é muito importante existir a escrita coletiva em sala de aula. Ela fica muito mais bacana, muito mais criativa. E outra forma também é chamar os alunos em ordem alfabética, onde o professor chamará por ordem da lista de chamada, em ordem alfabética, e as crianças vão lá retirando, pois assim elas já sabem mais ou menos o momento em que elas vão. E assim elas não ficam tão ansiosas, não ficam falando pro professor: e agora é minha vez, Pro? E agora é minha vez? Porque ela sabe que existe uma sequência da lista de chamada e que será feita em ordem alfabética, na ordem do alfabeto. E além de separar já imagens, objetos ali naquela sacolinha, na caixinha, a professora também pode coletar antes algumas palavrinhas e deixar guardadinho. Pode perguntar para os alunos: crianças, falem para a Pro alguns lugares. E aí as crianças vão falar casa, escola, palácio, enfim, a professora deixará tudo anotadinho, lugares. Depois ela pode perguntar personagens e deixa tudo anotadinho que as crianças falaram. Depois, objetos. E aí ela anota. E também ações. Correu, pulou, gritou, e também deixa anotadinho, porque assim também pode, naquele momento da escrita coletiva, ela ir retirando, né, tipo um sorteio mesmo, e ir retirando as palavrinhas que eles falaram antes, de lugares, de personagens. E assim também a escrita fica bem mais coletiva ainda, porque a professora não fez nada antes. E sim, foi tudo das crianças. E as crianças se sentem muito importantes, né? É a criança sendo protagonista da própria historinha coletiva ali, da turminha.
essas foram algumas dicas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu traga mais dicas ainda de como trabalhar a produção de texto, podem deixar nos comentários que eu respondo. Lembrando que essas dicas podem ser trabalhadas tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Na educação infantil é muito bacana ter o professor como escriba e trabalhar mais com imagens, né? Pode escrever também o nome da palavrinha ali embaixo da imagem, mas é muito importante ter o apoio das imagens para que as crianças se sintam localizadas ali no meio daquela atividade. Já no ensino fundamental, que as crianças estão maiores, já estão ali naquele processo de aprender a ler e escrever, é muito importante ter o apoio da escrita mesmo. Pode ter a imagem? Sim, pode ter a imagem. Mas é muito mais importante ter o apoio da escrita ali, para que a criança consiga visualizar como escreve cada palavrinha. Essas atividades, essas dinâmicas, elas ajudam muito, não só nesse processo de produção de texto, mas sim no processo da alfabetização e do letramento, porque a criança se sente à vontade para expor o que ela está sentindo ali, o que ela acha naquele momento, o que a imaginação manda, e ela vai se sentindo mais à vontade, mais relaxada, e ela também vai trabalhando a oralidade, né, em sala de aula, porque às vezes tem crianças que são muito tímidas e nestes momentos de escritas coletivas, de atividades coletivas em sala de aula, ela vai se soltando, vai relaxando e vai interagindo melhor com a turma. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não deixou o seu like, eu conto com o seu like. Compartilhe à vontade. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!